Amém. Miriam, aqui um momentito, por favor. Se nós outros paramos um momento para pensar, para reflexionar sobre a muerte de Cristo, Cristo suportou a cruz, sim ou não? Sim. Ela suportou. Cristo foi humilhado, ele foi aplastado, a Bíblia diz que ele foi molido, Cristo foi rechaçado, ele foi rechaçado por aqueles que foram curados por ele. Muitos de los que foram bendecidos por ele naquele entonces, lhe deram o quê? Lhe deram a espada. E Cristo suportou, foi colgado na cruz, e ele suportou toda esta humilhação, toda esta pressão. Agora, de onde sacou Cristo forças para suportar tanto sofrimento? De onde sacou Cristo forças para suportar tamanho rechaço, humilhação? De onde sacou Cristo forças para suportar? No primeiro, o Espírito Santo. A Santa Bíblia diz que Cristo foi bautizado, e depois de seu bautismo, já imerito, o Espírito Santo descendiu sobre ele, em forma de uma paloma, e tomou possessão dele. Então, no primeiro, Cristo suportou todo este sofrimento, porque o Espírito Santo habita dentro dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que Cristo, de onde Cristo sacou tantas forças para suportar tamanha humilhação? Porque Cristo teria sua mirada puesta no Padre. No Padre. Cristo não estava com a mirada puesta à sua direita ou à sua esquerda. A mirada de Jesus estava puesta no Padre. Então, toda esta força ele sacou do Espírito Santo que já estava em ele, e toda esta força ele sacou da mirada puesta em ele, no Padre. Por que muitas pessoas não têm forças, ou não têm tido forças para vencer os problemas, e tampouco para suportar as situações contrárias? Uma das coisas, a falta do Espírito Santo dentro dela, não possuir o Espírito Santo. A segunda, a mirada de ela não está puesta no autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. Ela está com a mirada hacia a sua direita, hacia a sua esquerda. Ela lhe hace caso ao que a gente lhe disse. Ela toma em conta os chismosos e lhes crê. E ela começa a desviar a mirada e começa a colocar sua mirada em coisas e pessoas. E porque ela começa a mirar ou a colocar a mirada em coisas e pessoas, então ela vai debilitar-se. Ela vai debilitar-se. Porque quando ela necessita de forças para lutar, ao momento de pronto vendrá aquela voz ou aquela sugerência de um amigo, que sabe, um familiar, ou hasta de um desconhecido, que lhe falou palavras de dúvida, que lhe digo palavras de muerte, e ela isso caso. Ou seja, a mirada de ela não está em quem? Ela está aqui, desviando a mirada. Me explico, sim ou não? Sim. Então ela desviou a mirada hacia lá direita, hacia a direita.
necessita de forças para vencer um problema, ela não ha encontrado forças ou não encontra forças, porque o único que poderá ajudar-lhe é Jesus. Pela mirada de ela não está em ele. A mirada de ela está em coisas e pessoas. Então, ela começa a debilitar-se. Vamos aqui. De onde sacou Cristo forças para suportar tamanha humilhação e suportar a cruz? Puso a mirada hacia el Padre. E nós outros temos que poner nossa mirada hacia Jesus. Sabe aquela pessoa que para ela riba muito bem? Ela foi bendecida, sido bendecida na igreja, milagros, bendições, encontrou a paz. Pero alguém se acercou, enviado por el diabo, se acercou, se assumou a ella e lhe digo palavras desagradáveis, chismes, palavras de dúvida, palavras que sembrou em seu coração medo, inseguridade e desconfiança. E porque ela desviou sua mirada, sacou sua mirada de Cristo e se la puso em los chismes, em las palaverias, então aí pensou que a cair e a debilitar-se. Chegou um momento dado que ela disse: sabe o que? Melhor me vou. Coloquei entendido hasta la fecha, creio que todos os lugares, todas as igrejas são iguais. Mas o problema não é que todas as igrejas são iguais, o ponto é que Cristo está em elas. E o ponto é que a mirada de um esteja em Cristo e não em coisas e pessoas. Porque se colocamos a mirada em coisas e pessoas, se desviamos nossa mirada de Cristo, vamos a quê? A cair, a debilitar-nos. E aqui, na palavra de Deus, temos uma orientação muito forte. Versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: habla o seguinte: portanto, puesto que temos em derredor nuestro tão grande nube de quê? De testigos, despojémonos também de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com paciência a carreira que temos por delante. Então vamos de novo. Portanto, puesto que temos em derredor nuestro tão grande nuvem de quê? Ok. Despojemos também de todo peso e del pecado. Muito bem, vamos pensar aqui. Despojemos de todo peso e del pecado. Eu não sei se você se ha dado conta, pero quando nós outros, quando o mundo começa a mirar e a ser caso aos chismes, as palaverias, palavras negativas, as malas palavras, você se deu conta que quando nós outros, quando um começa a ser caso a estas coisas, a estas palavras, você se sente pesado? Em espírito, não fisicamente. Um espírito pesado. Você ha dado conta disso? Parece que você absorve como uma esponjita no negativo das palavras de fulano, de mengano, porque ele hizo caso, porque ele ha hecho caso. Uno se sente como? Pesado. Le toca a você, le toca a uno tomar uma decisão, e ao momento de tomársela, se ele pega na dúvida, você caramba, que hago? Não sei o que hacer, direita, esquerda, vou ou regresso, me quedo ali, tenho
pausa aqui, água, não sei que puedo hacerlo, não sei que puedo hacerlo, ajuda esse que tome assento, por favor, não sei que puedo hacerlo, compreende sim ou não? Por quê? Porque a pessoa está pesada, então ela tem que desforrar-se deste peso, ela tem que desforrar-se pelo negativo, ela tem que desforrar-se de todo aquejo que ha desviado sua mirada pelo autor e consumador de nossa fé. Compreende isso? Segundo, então se desforremos de todo peso, todo peso. E ele disse, e de pecado. Qual pecado? Eu não sei. Todos temos uma consciência que nos diz, isso é bueno, isso é malo, e toca a nós outros, toca a cada quem tomar a decisão de desviar-nos hacia a direita, desviar-nos hacia a esquerda, ou manter-nos com a mirada puesta em Jesus e não cometer o erro, não cometer o pecado que tão facilmente nos envolve. Tão facilmente nos envolve. Tão facilmente. Então, ele sigue falando assim: e corramos com paciência a carreira que temos por adelante. Qual carreira? La salvação. La carreira de la salvação. Então, estamos em uma carreira. La carreira de la salvação. Esta carreira, la carreira de la vida, pode terminar, será quando? Hoje mesmo. Ahorita, uno, yo, alguém, ahorita pode ter uma parada cardíaca e ponto, se acabou. Um pastor está amarrado, estamos dentro da igreja. O dia vai chegar, como? Não sabemos, mas vai chegar. É o hecho. É o hecho. Então, a carreira para uno pode terminar-se ahorita. A carreira para o outro pode terminar-se na madrugada. Quando a esposa ou o marido vai a despertar a esposa, amor, mira, já estou dormindo demasiado, mira no coração, despierta-te, o desayuno já está posto, está tudo preparado, anda, levamos-nos. E nada, já vem no estômago aquele frio, não? Explica, não? E no estômago, frio. Já não está. A carreira de la vida para esta pessoa que se acabou, terminou, e ela vai começar uma vida eterna com Cristo ou sem Cristo. Tudo depende de nossas decisões. Tudo depende se a mirada de nós outros está posta à direita, esquerda, ou se está posta em Jesus. Se nossa mirada está posta em Ele, e leemos hecho caso a Ele, então, se a carreira da vida, se ela acaba hoje para nós outros, vamos aceder ao céu, subiremos, sorrindo, contentos, graças a Deus. Cheguei ao fim da carreira e salvo, que alegria, que gozo. Pelo aquele que ha terminado sua carreira, a carreira da vida, hacia fuera, lejos do caminho de Cristo, afuera. E se ele acabou a carreira da vida afuera, então esta pessoa, el alma de ella, provavelmente
para não juzgar. Provavelmente, pela alma de Égia não vai ceder. Égia vai querer abalar. E tudo depende de nossas decisões. Tenhamos cuidado. Vamos ter muito cuidado, amigo, amiga, jovem. Porque hoje em dia há muitas distrações. Há muitas distrações para que desviemos nossa mirada do autor e consumador da fé, para que desviemos nossa mirada, para que saquemos nossa vida pela palavra, la pongamos nas palavras e fulanos e menganos. Vamos cuidar, vamos ter cuidado. Vamos avançar para finalizar esta parte? Bueno, descorremos-nos também de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com paciência a carreira que temos por adelante. Aí vem o tip: puestos os olhos em Jesus. Miren o que estamos falando. Puestos os olhos em Jesus, el autor e consumador da fé, quem por el gozo puesto delante de él soportou que, igreja? La cruz, menospreciando a vergüenza, e se ha sentado à diestra do trono de Deus. Vamos pensar. Puesto os olhos em Jesus, já falamos, não podemos desviar-nos nem para a direita, nem para a esquerda, manter enfocados em Cristo. Acho que fulano é um falso, fulano isso, fulano aquele. Mira para Jesus, porque Ele é perfeito e não teremos problemas dessa natureza. Então mira para Cristo, que é o autor e consumador da fé, que é por el gozo puesto delante de Ele suportou a cruz. Que gozo existe? La salvação. Amém? Então, por el gozo puesto delante dele, havia uma proposta mais que, sim, adelante, uma proposta que mais grande. Me explico, sim ou não? Algo mais hermoso, algo mais bonito, sublime, poderoso. Então, ele mirando para este gozo que estava posto delante de ele suportou a cruz. Ou seja, por aquela bendição eterna, vale a pena que suportar o todo. Quando a pessoa entende, quando ela já logra entender, compreender que nesta carreira que estamos é por um gozo que está mais adelante. Quando a gente entende que este gozo posto adelante de ela, a salvação, ela suporta os chismosos, ela suporta as injustiças, ela suporta as persecuções, ela suporta os falsos cristianos dentro da igreja, ela suporta a cizaña dentro da igreja, ela suporta todo e a todos, ela suporta todas as coisas. Quando o chamuco viene e sopla, existe fulano, mira, sua economia não cambiou, ela agarra forças, porque ela pensa, estou passando por isso, lutando e perseverando por algo que é superior. No que eu quero é algo superior, e por esta razão vou suportar esta injustiça. Por minha salvação não vou suportar. Fulanos está falando muitas coisas, por minha salvação não vou suportar isso. Em meu trabalho, persecuções, injustiças em meu trabalho, pastor, muita coisa já me ha passado. Vivendo na voz desiste, porque sigues, mira onde está Deus em tua vida, mira o que Ele está tocando, onde está Deus, e você estás amarrado, Satanás. Porque minha carreira é por minha vida eterna, por a salvação de minha alma, e vou suportar tudo isso, porque não vou a perder este gozo eterno, não vou a perder.
não me lo vou a cambiar por nada e por nada, e não lo cambio, não vou a cambiar. Compreende sim ou não? Sim. Então, quando a pessoa entende que por este gozo que ela busca a Jesus, ela jamais vai a desistir. Ela não vai alejar-se, ela não vai sair, vai seguir na luta, seguir adelante com a mirada posta em Cristo, bem posta, apoiado na palavra. Vamos avançar. Mira, considerar, pois, aquele que suportou tal hostilidade pelos pecados contra si mesmo, para que não os canseis, nem os desanimeis em vosso coração. Então, quando pensemos em desanimar, temos que pensar que Cristo suportou algo muito mais forte, mais grande, pelo que nós outros temos que suportar ahorita. E os devagar forças e vai permanecer. Ele está muito pesado esta cruz, pela alegria deles mais pesada. Então, deixa eu parar adelante, porque Ele está comigo. Compreende, sim ou não? Então, seu coração vai quedar aí fortalecido, você não vai desanimar-se. Porque, todavia, em vossa luta contra o pecado, não habéis resistido hasta o ponto de derramar sangue. Además, habéis olvidado a exortação que, como a hijos, se os dirige. Ele toma a nós outros como hijos. E mira o que hace um padre: hijo mío, não tenhas em pouco a disciplina do Senhor. Amém? Isso é muito forte. Não tenhas em pouco a disciplina do Senhor, nem te desanimes ao ser repreendido por Ele. Por quê? O Senhor, ao que ama, disciplina e azota a todo o que recebe por Ele. Então, quando somos disciplinados, azotados, repreendidos, o famoso arreganhado, não arreganho, me arreganhou o pastor, o obreiro me arreganhou, fulano me arreganhou. Quando somos chamados assim na atenção, é ser padre que assim, moldeando-nos. Ele é o alfarero e Ele está moldeando-nos. Então, Ele vai sanar a herida, Ele quer ser a sanação. E dependendo do L, já me tocou, do L, quem já sofreu queimadura? Sofreu. Doer um pouquinho? Não, doer um pouquinho? Muito. Aí, tendo as marcas hasta hoje. Doer muito. E a sanação, então, de las heridas de queimadura? Deus, é quase que inevitável para fazer, porque é inevitável de orar, porque doer muito. Pero a recompensa, por a recompensa da salvação, vale a pena. Me hago entender? Vale a pena. Então, quando Deus repreende, exorta, chama a atenção, arreganha um, arreganha nós outros, quando o bispo me arreganha a mim, quando o pastor arreganha você, quando arreganhamos o obreiro, por dizer assim, quando alguém, irmão da igreja, se via que está fazendo algo malo, se acerca com boa intenção, não como chismoso, pero se acerca e diz porque isso está mal, reacciona porque isso está mal. Ok, não quero entrar em sua vida não, pero mira, pensa no bem antes de cedo. Deus poderá estar usando esta pessoa para moldear-nos. Então, o Padre, porque o Senhor, ao que ama, disciplina e achota a todo o que recebe por Ele. Finalizamos este mensagem falando o seguinte: é necessário para suportar o todo o Espírito Santo, sacar forças
de Cristo e como sacamos forças de Ele ou em Ele, quando a mirada está posta em Ele e não desviando lá a coisas e pessoas. Amém? E a terceira que apareceu em pantalla, e a terceira que está em vantagem, e a terceira é um gozo que está por adelante, o gozo da salvação. Então, quando venga a pressão, a persecução, a injustiça, não vou a desistir, porque o que eu buscava, estou buscando é algo superior, e Cristo suportou a cruz, e eu vou suportar este problema, eu vou suportar esta persecução, porque Ele está comigo. Não desistirei, porque o que quero, o que desejo, com todas as forças, de todo o meu coração, com toda a minha alma, é este gozo eterno, a salvação de minha alma. Então você não desiste, você não vira hacia atrás. A gente pode falar o que queira da igreja, você não desiste. A gente pode dizer o que queira de nós outros, pastores ou bispos. Pode falar, pode falar. Nossa vida é um livro aberto. Não teremos nada que esconder, nada que perder. É um livro aberto. Não é nada. Em absoluto nada. Por isso que miramos isso os olhos quando falamos e predicamos. Mas por isso. Então vamos ali para buscar o Espírito Santo, a presença de Deus com toda a nossa fé. Amém? Pare-se, por favor, amigo, amiga. Vamos buscar o Espírito Santo de todo o nosso coração, com todo